Que impacto uma igreja que diz ser cheia do Espírito Santo, cheia de renovação espiritual, deve causar numa cidade. A gente precisa descobrir algumas coisas na Bíblia, ver na Bíblia, porque senão a gente anda mais como um grupo religioso do que uma igreja. Igreja não é um grupo religioso. Igreja é a habitação de Deus. Igreja não é esse prédio, igreja é você. E qual o impacto que você causa na sociedade que você vive como igreja? A Bíblia diz que Deus não habita em prédios feitos por mãos de homens. Logo, Deus não habita nesse lugar, nesse prédio puro e simplesmente. Deus só está aqui quando você está. Quando você sai, Deus sai também, porque Deus habita em você. Deus habita em gente. Deus habita em gente. E isso denomina que nós somos igreja, amém? E como igreja, qual o impacto que eu devo causar? Se eu sou renovado no Espírito. Antes de entrar propriamente dito na mensagem, eu quero introduzir dizendo que nós somos fruto de um legado espiritual. Nós somos fruto de transição profética. Nós somos fruto de transferência de unção. Você vê pela Bíblia que Moisés transferiu um legado para Josué. Você vê que Elias transferiu um legado e uma unção para Eliseu. Você vê que os reis, uns transferiam legados na monarquia, na unção, no governo, para os outros próximos. Os pais para os filhos, Davi para Salomão e para todos os outros reis. E assim sucessivamente, um profeta sucedia o outro profeta. De forma que essa transição é natural na Bíblia. João Batista fez uma transição profética para que viesse o Messias. Jesus fez uma transição profética para que viesse o Espírito Santo. E a partir do Espírito Santo viessem os apóstolos. E dos apóstolos se constituísse a igreja, que hoje se vê. Então nós somos fruto de uma transferência, de um legado, de uma unção, de uma transição profética compartilhada. Alguém veio compartilhando e chegou a nós. Nós somos frutos disso. De João para Jesus, de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para a igreja. Amém? Então nós somos resultado daquilo que recebemos. E as pessoas que você influenciará daqui para frente, será resultado daquilo que recebe de você. Se você não tiver nada para dar, é nada que eles vão ter. Se você não oferecer nada para as próximas pessoas, para as próximas gerações não terão nada. Se você oferecer um mau testemunho, é um mau testemunho que as próximas gerações terão. Mas se você oferecer uma unção profética, se você oferecer um legado profético, as outras pessoas darão continuidade aí a tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Então nós devemos impactar a sociedade em que vivemos de forma espiritual. E era isso que estava acontecendo, porque Jesus falou para os discípulos lá em Lucas, no capítulo de número 22, no término do livro de Lucas, no capítulo de número 24, no verso 49, ele disse assim, Lucas 24, 49, eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo, olha, permaneçam na cidade, porque eu vou fazer uma transição, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, a promessa do Espírito. Mas há uma necessidade que vocês permaneçam na cidade. Fiquem em oração e busquem isso, que isso aí vai acontecer nos próximos dias. Eles permaneceram,
Aí lá em Atos, no capítulo de número 1, verso de número 8, a palavra se estende no sentido de que Jesus também contempla essa realidade dessa promessa feita. Ele disse: olha, vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2 de Atos, esse legado chega. Foi prometido por Jesus aos discípulos, e dos discípulos, agora reunidos na obediência, acontece o chamado Pentecostes, a descida do Espírito. E no capítulo 2, todo de Atos, a gente vê todo esse mover do Espírito. A Bíblia diz no primeiro versículo: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, muito forte, encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Aqui aconteceu o cumprimento da promessa que Jesus fez aos discípulos. Eles foram todos cheios do Espírito. Receberam renovação espiritual. Receberam o legado. E com isso na mão, agora eles vão influenciar as próximas gerações, as pessoas. Com esse legado de renovação espiritual na mão, é que eles vão começar a influenciar toda uma sociedade. Então, se nós estamos buscando renovação espiritual, é porque há necessidade de se buscar e há um propósito para que se busque isso. Eu não busco poder para não usar. Você já parou em algum posto de gasolina, com o tanque na reserva, e abasteceu e completou o tanque, e falou para o frentista: eu vou completar esse tanque para deixar o carro parado em casa 1 ano. Alguém aqui já completou o tanque de um carro e deixou ele parado 1 ano? Não há necessidade de completar o tanque de um carro e deixar ele na garagem 1 ano. Pois é, mas tem crente que vive de conferência em conferência, de busca em busca, vigília em vigília, oração em oração, só recarregando, só recarregando, só recarregando, só reabastecendo. Aí ele reabastece e estaciona 1 ano, estaciona 2, estaciona 3. Para que você está recarregando, se você não está influenciando? O legado, a transição que chegou até a nós é para ser usado de forma influenciadora na sociedade em que vivemos. A partir desse mover aqui, o povo ficou um pouco confuso, acharam que eles estavam bêbados, uma multidão afluiu para lá. O apóstolo Pedro prega uma mensagem, 3.000 almas se convertem. Aqui, o irmão José acabou de ler aqui. 3.000 almas, o impacto, a influência dessa igreja, desses apóstolos agora, que já agora é a igreja, a influência dessa igreja empoderada, a influência de uma igreja empoderada pelo Espírito. Pode pôr esse tema depois lá anota aí, põe esse tema, a influência de uma igreja empoderada pelo Espírito. Tema da mensagem. Analisando o contexto da mensagem que Pedro prega para explicar o contexto que estava acontecendo em Pentecostes, é com base nessa explicação e nesse sermão que nós vamos notar a influência dessa igreja. Começando, capítulo 2 de Atos, vamos começar pelo sermão e pela mensagem que Pedro prega, que é uma mensagem, em primeiro lugar, cristocêntrica. Verso de número 23. Pedro vai explicar sobre o Pentecoste, de tudo que estava acontecendo, as almas se convertendo. Pedro vai falar para aquele povo sobre o que realmente estava acontecendo, era da parte de Jesus e não da parte deles. E Pedro começa a discursar entre eles e diz assim: homens israelitas, verso 22, escutai estas palavras, Jesus de Nazaré foi homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez entre vós, como vós mesmos sabeis. Este homem, 23,
vos foi entregue pelo determinado propósito e conhecimento antecipado de Deus, tomando-o vós e crucificastes e matastes pelas mãos dos ímpios. A mensagem que Pedro começa a pregar é a partir da explicação do Cristo. Irmão, a vida de uma igreja influenciadora numa sociedade é uma vida cristocêntrica. A base da mensagem que Pedro prega é cristocêntrica. Pedro fala da morte de Cristo. Pedro fala no verso 23 da ressurreição de Cristo. Quer ver o 24 agora? Mas Deus, porém, o ressuscitou, soltos os laços da morte, porque não era possível que fosse detido por eles. Ao falar de Jesus, Pedro fala da morte. Vocês mataram Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressurgiu. Os laços da morte não puderam prendê-lo. Ele não foi retido pela morte. Então, o eixo da mensagem de uma igreja que influencia é cristocêntrico. Nós falamos é de Cristo. Nós devemos anunciar é Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou. Mas só que Pedro ainda fala mais sobre Cristo. Verso de número 33. De modo que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes agora e ouvis. Está vendo esse mover do Espírito que vocês estão ouvindo e vendo? Foi porque Deus exaltou a Cristo. Então ele fala da morte, fala da ressurreição, mas também fala da exaltação do Cristo. Cristo não está pendurado no madeiro, irmão. Morreu, mas não continua lá. Morreu, porém ressuscitou e foi exaltado à destra de Deus. E ao exaltar Cristo, Deus derramou o seu Espírito e esse mover de renovação que vocês estão vendo. Pedro está explicando, é uma mensagem cristocêntrica. Mas Pedro conclui sobre Cristo, sobre o seu senhorio e o seu governo. Ele fala no verso 36, 2:36. Portanto, saiba com certeza todo o povo de Israel, que este Cristo, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A igreja, para influenciar, tem que pregar o Cristo completo. O Cristo que morreu, o Cristo que ressurgiu, o Cristo que foi exaltado e o Cristo que é Senhor. Muitos de nós temos Cristo como Salvador, mas não temos Cristo como Senhor. Muitos de nós temos vemos o Cristo que salva e conhecemos o Cristo que salva, mas não obedecemos o Cristo Senhor que manda, que governa, que comanda a nossa vida. E aí que está o detalhe, nós não anunciamos o Cristo completo. Nós às vezes anunciamos o Cristo que morreu, está pendurado no madeiro e nos nossos crucifixos. Às vezes nós acreditamos e pregamos um Cristo que ressuscitou, porém não foi exaltado, não tem todo o poder. Às vezes cremos que Cristo foi exaltado, que Cristo ressuscitou, ressuscitou da morte, porém não pregamos que Ele é Senhor da igreja. E a igreja, para influenciar, tem que anunciar que Ele morreu, ressuscitou, foi exaltado e é Senhor de tudo e de todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus? Esse é o primeiro aspecto a ser mencionado na mensagem que uma igreja influenciadora deve ter. Ela deve ter uma mensagem cristocêntrica, que aborda todo o eixo da vida de Jesus. Segundo, Pedro ainda aqui, vai acontecer as primeiras conversões. A mensagem, além de ter esse perfil cristocêntrico, tem um perfil confrontador. Para nós influenciarmos, infelizmente, nós temos que confrontar. Confrontar cultura, confrontar pecado, não se aliançar com coisas do mundo. E quando você não se aliança com coisas do mundo, naturalmente você se torna um confrontador. Não é porque você é briguento, não, irmão. Não é porque a igreja de Deus é diferente, não. Não é porque nós somos um povo diferenciado, não. Não é porque nós somos um povo melhor do que os outros, não. Que naturalmente a nossa fé confronta aquele que não crê.
Naturalmente, a nossa postura santa, de santidade, quando eu adoto uma postura santificada, por exemplo, você lá na sua família, você, antes de converter, bebia, fumava, tal, e deitava e rolava, e agora você se converteu, chega lá na festa do fim de ano, eles estão deitando e rolando, e você está bebendo um refrigerantezinho, comendo pouco, se comportando como crente, adorando ao rei. Isso confronta. Fala, rapaz, agora você ficou crente, você ficou enjoado, hein? Nossa, Deus, pastor não está vendo não, toma só essa. E eu sei como é que funciona isso. Então por isso que Deus às vezes tira você de alguns meios durante um tempo, até para te poupar. Para você não ser tido como chato. Para você não ser tido como xarope. Ai, que cara chato, meu Deus, ficou crente, não pode nada. Nada, meu irmão, o crente pode todas as coisas, inclusive ele pode não querer. Você pode todas as coisas, mas a mensagem que a gente prega é uma mensagem confrontadora. Veja o verso 37. Ouvindo eles isto, afligiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? A mensagem tinha um propósito: confrontar e trazer uma pergunta. Essa mensagem que nós pregamos, ela tem que levar as pessoas a perguntar: o que eu vou fazer com essa mensagem? Certa feita, um irmão me perguntou sobre a questão do adultério. E ele disse para mim: pastor, fala para mim sobre o adultério. Eu falei: olha, irmão, antes, no Antigo Testamento, se a pessoa fosse pega no flagrante adultério, ele podia ser até apedrejado pela lei. Mas se ele fosse pego no coito, no ato do adultério, ele podia ser apedrejado. Se ele não fosse pego, não tinha condenação, porque ninguém pegou. Mas quando Jesus vem, eles fazem essa pergunta para Jesus. E aí Jesus faz o seguinte: ele diz assim: olha, agora, se você olhar para a mulher e no seu coração, sabe, desceu um sentimento, você olhou, cobiçou, meu Deus, oh Jesus, né? Ainda chama Jesus ainda para ver um negócio desse. Aí se você suspirou, se você cobiçou, olhou, seu olho brilhou, você já adulterou. Aí o irmão falou: por que o senhor pregou isso para mim, pastor? Eu estou num adultério terrível. Falei: tá, irmão, tá, eu estou num adultério. Falei: pois é, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, irmão, você que fica com o olhão aí na mulher dos outros, assim, ó. Nossa, que irmã bonita, hein? Fica cobiçando aquele negócio todo. Você está em adultério, se você for casado. Se não for casado, você está fornicando, está querendo prostituir, ou está querendo fornicar. Seu coração já consumou, porque o pecado, ele não precisa ser um ato. Então a nossa mensagem confronta. Quando começamos a falar isso, naturalmente confronta e leva a pessoa a pensar: o que eu vou fazer com isso? O irmão perguntou para mim: e agora o que eu vou fazer? Por que o senhor me pregou isso? Por que o senhor falou essa mensagem para mim, pastor? Eu falei: você perguntou? E o que eu vou fazer com isso? Eu falei: não olha mais. Ah, mas não tem jeito, pastor, porque as irmãs, o pessoal passa aí assim, todo quanto é jeito. Porque tem umas irmãs também que ajudam, né, os irmãos a pecar. Elas colocam umas roupas indecentes. E tem umas que colocam uma saiona comprida, pensando que está mais santa do que as outras, mas a saia delinea o corpo todinho. Aquele rabo de sereia. Pega aqui, acompanha o corpo dela e sai lá embaixo, e ela sai igual uma donzela. Não pode rebolar, papai não gosta não. As músicas do Benção lá, o grupo das Bênçãos, ele falava que não pode. Irmã,
Contribui um pouquinho, irmã, você é crente, não pode fazer os irmãos pecar. Ajuda. Não põe essas calças coladas, trincando, não. Esse negócio que não tem nem cós, nem zíper, nem nada, tudo apertado, arrochado no último. Blusinha tomara que caia, mula manca, é não sei o quê. O rebanho fica descoberto. Aí os irmãos estão aí no adultério. Mas isso não é desculpa não, irmão. Só você vigiar e no seu coração não conceber. Seja firme, varão. Seja crente, homem de Deus. Apesar que não tem só essa forma de pecar, né? Você pode pecar de outro jeito. Mas é um sinal que a nossa mensagem confronta. E aí a pessoa pergunta, e o que fazer? Fazer mudar. Então se você for um confrontador, é porque a sua mensagem tem propósito. A mensagem também tinha A mensagem também, além de um propósito, a igreja influenciava de uma forma prática. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos. 38. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Confrontou, mas trouxe a solução. A nossa mensagem confronta, mas traz a resposta. O que eu vou fazer diante de tudo isso? Respondeu Pedro, arrependam-se. A mensagem que a igreja tem que pregar é o arrependimento. Se você se arrepender, a Bíblia diz que aquele que confessa, se arrepende, deixa, alcança de Deus misericórdia. Isso é influência de uma igreja renovada no Espírito. Arrependei-vos cada um de vocês e sejam batizados. Essa é a postura daquele que se arrepende, ele deseja batizar. Esse ano é o ano do seu batismo. Se você não é batizado aqui ainda, esse ano é o ano do seu batismo. Arrependa-se e seja batizado. Nós precisamos, como igreja, influenciar as pessoas ao arrependimento e ao batismo. Lá na sua célula, irmão, influencia os irmãos, procura saber se eles são batizados, se eles não são. Começa a ser um batizador nessa cidade. Você mesmo, o líder de célula, comece a ser um batizador. Treina as pessoas para ser batizada nas águas. Jesus está voltando e nós somos a igreja renovada. Nós somos a igreja da renovação espiritual. Precisamos ter convicção que somos chamados para rebanhar pessoas, pregar um arrependimento profundo e trazê-los para o batismo arrependidos. Você está disposto a entrar nessa unção, receber esse legado, porque foi dado pelos apóstolos, pela igreja primitiva, chegou até nós somos igreja de renovação espiritual, e qual é o papel dessa igreja? Qual é a mensagem que eu devo pregar? Que jeito que eu devo viver? Irmão, a sua vida de santidade confronta mesmo o mundo, e você, no confronto, você vai vencer, porque do seu lado está o Espírito Santo, as pessoas vão se arrepender. Você tem uma mensagem. Você tem uma mensagem do Cristo que morreu, ressuscitou, está glorificado, foi exaltado e é Senhor. E a sua vida ilibada de testemunho prega por você. E as pessoas vão perguntar para você o que fazer. Aí você vai responder como Pedro: arrependam-se cada um do seu pecado. Porque todo homem tem que se conscientizar do seu pecado. Porque não existe renovação espiritual sem consciência de pecado. Não existe renovação espiritual. A cidade não passa por um avivamento sem que haja consciência, convicção plena e arrependimento de pecado. Não, você não me convence que uma pessoa foi renovada sem ser convencida do pecado dela. Ninguém me convence. A Bíblia não deixa isso acontecer. Você só será renovado se você antes ter convicção do seu pecado. Todo mundo precisa ter convicção de que é pecador para depois ser renovado no Espírito. E a igreja que é renovada tem essa mensagem de confronto, tem essa mensagem. É lógico que o seu confronto é a postura. Não é que você vai ser um crente muito ranzinza. Não precisa. Você tem uma mensagem forte para pregar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Mas a igreja também, a postura dela, a influência dela não é só confrontando,
não é só exigindo, não é só mostrando a prática desse arrependimento. Ela também tem um recado de promessa, tem uma mensagem de promessa. Aleluia. Sabe, você pode chegar no pecador, você pode chegar na pessoa aí fora, num amigo seu, num casal que são seus amigos, uma família que você conhece, e você dizer: olha, Deus tem promessas para você. Primeiro ele limpa, confronta, exige que você mude de vida, arrependa-se, mas ele fala assim, tem promessa também. Olha o que Pedro diz, olha ali, a palavra do Atos capítulo 2, verso 39, ele diz assim: a promessa diz respeito a vocês, aos vossos filhos, todos que estão longe, tantos que estão, e tanto quantos o nosso Deus, o Senhor, o chamar. Então tem promessa. A promessa do dom do Espírito Santo era para vós outros, é para vossos filhos, é para todos que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor, nosso Deus, os chamar. Foi para eles, foi para os filhos deles, foi para nós, é para os nossos filhos e é para os outros que vão chegar ainda. Tem promessa de Deus para a sua vida. Tem promessa de Deus para a sua família. Ah, pastor, minha família não tem jeito. Tem jeito, porque você teve jeito para você. Porque já teve jeito para você, e tendo jeito para você, tem para a sua casa também. Você é um portador da renovação espiritual. E eu profetizo nessa noite sobre sua vida, que os seus filhos, a sua família, a sua casa também será alcançada pela promessa do Senhor, pela promessa da palavra de Deus. A mensagem que a igreja tem pregado tem uma promessa. Você é portador de uma promessa. Creia nisso, irmão. Você é portador de uma promessa. Os seus vizinhos têm que ser impactados pela promessa de Deus que está na sua vida. Você deve fazer diferença nessa cidade, pela promessa de Deus que está na sua vida. A promessa do Espírito Santo já te alcançou, irmão. E eu te pergunto, o que você está fazendo para Deus? Se a promessa de Deus já te alcançou, se a renovação já te alcançou, o que é que você faz para Deus? Além de vir aos cultos. A nossa geração é uma geração fria espiritualmente. Nós somos frequentadores de cultos, irmãos. Isso é bom, temos que vir cada vez mais, mas precisa arder uma chama no nosso coração. Devemos estar famintos, sedentos. Devemos exalar a promessa de Deus para que as outras pessoas vejam essa promessa nítida e clara sobre nós. E por último, além de promessa, a igreja influencia com uma mensagem de vitória. O texto vai dizer assim: com muitas outras palavras dava testemunho, advertia dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. Verso 41, os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram quase 3.000 almas. Vitória, conquista de almas. Você sonha com essas conquistas? Ou você sonha só com conquistas pessoais? Qual que é o anseio do seu coração? Qual é o anseio do seu coração? Qual é o desejo do seu coração? O que você está fazendo? Está trazendo um impacto de vitória na cidade? Quando você sonha em quê? Você sonha com vidas transformadas? Você sonha com vidas sendo mudadas? Deixa eu falar um negócio para você, a moeda do céu são vidas. O dinheiro do céu é almas. Você sonha com o quê, irmão? Com nada? Passe a sonhar os sonhos de Deus. Deus sonhou e sonha com pessoas.
Não se perca nesse tempo. Não deixe a sua mente viajar, vagar. Não deixe a sua mente se perder. Não fique preso em um sistema corrompido. Trabalhe, construa algumas coisas que Deus te der a oportunidade, mas não esqueça, você está aqui por um propósito. Você é a igreja de Deus. Você está aqui por um propósito. É o plano de Deus. É o projeto de Deus. É o propósito de Deus. Você está aqui por um propósito. Essa igreja tem uma palavra de vitória. Tem uma palavra de promessa. Tem uma palavra de confronto. Tem uma palavra de chamada ao arrependimento. Tudo isso com base no Cristo que morreu, ressurgiu, foi exaltado. E hoje é Senhor da igreja. Vamos orar?